Pai, fala conosco, continua falando conosco neste momento. Que essa palavra, Senhor, venha ser mesmo uma semente plantada em nossos corações, a gerar frutos, Deus. Frutos de arrependimento, frutos de mudança. Senhor, que essa palavra possa gerar em nós vida, motivação. Ó Senhor, eu quero te pedir que tudo aquilo que entrou nos acompanhando, Deus, para nos trazer falta de atenção, Deus, joga por terra nesta hora. Deus, nós queremos lançar sobre o Senhor, Pai, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, porque temos visto, ó Deus, até agora o teu cuidado sobre nós, Deus. E nós te agradecemos por isso. Desagrava os nossos ouvidos para que possamos somente ouvir a tua doce voz. Que toda a voz de Satanás, que toda a voz de sentimento, que toda a voz, ó Deus, emocional, toda a voz do nosso eu, venha se calar e se render agora somente à tua voz, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito do profeta Ezequiel, porque ele viveu coisas incríveis com Deus. Deus fazia e mostrava para ele coisas assim, visões, ele tinha experiências, ele vivia aquilo na carne, sabe? E ele tinha um encontro com Deus assim, muito real e vivo. Mas quando eu me deparei com essa palavra, eu me deparei comigo lá em Guiné. E quando eu cheguei em Guiné, a primeira sensação que eu tive, além do bafo quente que você sente quando sai do avião, mas eu me deparei com uma terra onde muitos estavam mortos. E se você for olhar o texto de Ezequiel, é muito engraçado porque ele fala justamente isso, sobre um vale cheio de ossos secos. Bom, se a gente for pensar no modo racional, se era um vale de ossos secos, é porque algum dia eles eram uma vida, eles eram alguém. Aqueles ossos não brotaram do nada, não é verdade? Aqueles ossos passaram por um processo. E eu fiquei pensando justamente na queda do homem. Quando o pecado entrou na humanidade, o que ele trouxe para nós? Morte. O pecado, ele traz isso para nós, morte. E como eu disse hoje de tarde, quando você deixa o pecado te dominar, meu filho, já era. Ele vai te sugar até que você vire osso. E é engraçado a gente fazer um paralelo de Ezequiel 37 com a humanidade. A humanidade, querida, está morta. A humanidade está em ossos. As pessoas estão perdidas. Um dia, nós tivemos vida com Deus, que foi no Éden. Nós fomos criados para isso, para andar em intimidade com Deus, para andar face a face com Deus. Tanto é que em Apocalipse Deus diz, olha, eu quero restaurar o Éden. E toda a trajetória, toda a Bíblia, toda a história da redenção é baseada nesse princípio de relacionamento. De você voltar a ter um relacionamento com Deus. De você poder desfrutar dessa vida em Deus. E lá em Guiné, e se a gente for olhar no mundo, está acontecendo isso. E debaixo dos nossos olhos. E às vezes estamos como Ezequiel, que começa observando. Ele começa observando, Deus leva ele para essa visão, mas ele começa o quê? Ele não faz nada de primeiro. Ele começa observando, caramba, que quantidade de ossos. E às vezes a gente está assim, caramba, quanta violência, caramba, quanto tráfico de drogas, caramba, quanta prostituição. A gente está apenas observando. Mas Deus nos chama não só para observar, mas para fazer parte dessa estratégia. Diga para a pessoa que está do seu lado, você faz parte da estratégia de Deus para salvar o mundo. E nesse momento, Deus,
ele inclui. Pega Ezequiel e fala, vem cá, meu filho. Não fica só olhando aí, não. Você está vendo aí, ó, esse vale de ossos secos? É responsabilidade tua. É responsabilidade tua. E está sobre nós, Igreja do Senhor Jesus, está sobre nós a responsabilidade de falar de Deus, de mostrar quem é Deus nas nossas atitudes, de mostrar Deus através do nosso pensamento, do nosso caráter. Está sobre nós, porque Deus, Ele olha para Ezequiel, e aí, Ezequiel, tu acredita que eu posso fazer com que eles vivam de novo? Quantos acreditam que Deus pode salvar a nossa nação? Era isso que ele esperava eu ouvir de você nessa noite. Só que ele fala, beleza, eu posso sim, mas profetiza você. Porque eu estou te dando autoridade hoje, agora, para profetizar sobre o vale de ossos secos. E eles vão voltar a viver. E aqui, Deus ele começa a dar uma pequena instrução para Ezequiel. Começa a dizer, olha, você vai dizer assim, 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 assado. E eu vou fazer sobre a tua palavra. É engraçado se a gente olhar, vai ser a mesma coisa que Jesus disse à igreja. Olha, fica aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque há de descer sobre vós o Espírito Santo, que vai dar a vocês a autoridade para serem minhas testemunhas. Quer dizer? Falar de mim, profetizar sobre o meu nome. O próprio Jesus, antes disso, já tinha dado, olha, aquele que crê em mim, fará obras ainda maiores que eu. Vocês têm autoridade para expulsar demônios. Vocês têm autoridade para orar sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Vocês podem até beber algo mortífero, mas não fará dano algum. Porque a autoridade está sobre você, igreja. Ele próprio disse para Pedro, Pedro, olha, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Quando nós assumimos o papel de ser igreja, ou quando assumimos o papel que Deus espera de nós, como Ezequiel assumiu nesse momento, queridos, não há nada que nos pare. Não há nada que nos pare. Guiné-Bissau, eu acredito que só foi um pedacinho do que eu quero viver com Deus. Eu quero viver muito mais com o Senhor. Ele só me mostrou lá que é possível. É possível quando nós nos colocamos diante dele como igreja, profetizar e o demônio tem que sair. Querido, quando você chega em algum lugar, o demônio tem que sair. O Espírito Santo não está só em cima de você, não só para te fazer sentir arrepios, ou sentir calafrios, ou poder glorificar o nome do Senhor, ou poder fazer um barulho santo, não. O Espírito Santo do Senhor está sobre você para te dar autoridade, para te habilitar a profetizar vida, e vida eles vão ter. E ele aqui começa. Eu imagino que Ezequiel deve ter ficado um pouco, não com medo, mas meio assim nervoso. Porque ele pensou, não, Deus, por que você não faz isso logo, então? Por que eu? E é tanta pessoa, né, que diz, por que eu, Senhor? Por que eu? Queridos, quando eu olho para a história da redenção, Deus poderia ter feito isso e acabado com tudo e ter resolvido tudo. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, tão soberano. E ele te ama tanto. E ele tem você com tanta assim, preciosidade, você é tão filho amado dele, que ele quer te fazer parte dessa estratégia. Ele quer que você faça parte disso tudo.
E eu imagino Ezequiel olhando. E aí ele, poxa, será que é agora? Eu imagino Deus falando, vai, meu filho, fala logo isso aí que você tem que falar, que eu estou querendo te agir, eu estou querendo agir. E aí ele começa a profetizar sobre o vale dos ossos secos. Aí ele começa, e diz a palavra que enquanto eu pregava, em algumas versões profetizava, em outras versões falava, ouviu-se um barulho muito estranho. E é esse barulho que nós precisamos ouvir nessa geração, querido. Barulho de ossos tomando forma, de tendões tomando o corpo, de músculo tomando, de pessoas vivendo, revivendo para a glória de Deus. É isso que Deus espera de nós. E eu imagino quanto mais ele pregava, mais ele ouvia barulho, mais ele ouvia chocalhos, mais ele ouvia ossos se ajuntando, mais ele ouvia as coisas acontecendo. E eu imagino que ele, isso aí está dando certo, eu vou continuar falando, eu vou continuar pregando. E é isso que Deus espera de nós, queridos. Deus espera de nós que nós nos levantemos mesmo com autoridade e comecemos a profetizar sobre aquilo que ainda é vale de ossos secos e pelos olhos da fé. Mesmo que você não consiga ver agora no natural, mas pelos olhos da fé, você já comece a ver, comece a glorificar o nome do Senhor. Aquela vida vai ter vida. E comece a ver que é possível quando nos colocamos diante de Deus. Algo aconteça. Algo aconteça. E ali, ele começa a profetizar e começa a chamar o vento, o Espírito Santo de Deus para entrar naquelas vidas e trazer fôlego de vida. E o que eu acho interessante é que no finalzinho, o que se levanta? Um exército. Um exército numeroso. Através de vocês, queridos. Através das nossas vidas. Ainda há de se levantar nesse Brasil um exército poderoso para a glória do nosso Deus. Há de se levantar. E aqui, é muito interessante que aqui Deus já estava falando sobre discipulado. Ele já estava falando da gente gerar vidas, de um gerar outra vida, e através desse vai gerando um, vai gerando um, vai gerando um. Daqui a pouco a gente está num grande exército, militando. E aí não vai ter para Satanás. Ele não vai querer nem se meter a besta com a igreja. Porque ele vai olhar para nós e ver Deus, ver a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. E eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu queria convidar os instrumentistas. Vem cá, gente. Faça um som do céu aqui. Fiquem à vontade. Mas quem sabe hoje você está um pouco temeroso. Ou você não acreditava em você mesmo. Ou até aqui você viveu às margens. Mas hoje Ele quer te levar, querido, diante do vale de ossos secos e te mostrar: filho, depende de você. Eu estou com você. Filho, eu te dei autoridade. O meu Espírito está sobre você, agora é contigo, vai lá. Quem sabe a tua motivação, o teu dentro de você está meio caído. Ou você perdeu um pouco o foco do que é ser cristão. Mas nessa noite, queridos, Deus quer te levantar como Ezequiel na nossa geração. Você crê nisso? Você acredita nisso? Queridos, não é pretensão da minha parte, mas eu acredito muito, 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 muito nisso. A gente pode mudar o mundo. A gente pode mudar a realidade de Londrina. A gente pode mudar a realidade do nosso Brasil, do nosso mundo. A gente pode, se cada um entender. E eu lembro da música do Thales que fala:
é fácil demais viver em paz, a gente que complica, não é verdade? Pois é, queridos. É só a gente tomar posição e se colocar diante de Deus. Tomar posse daquilo que já está liberado sobre as nossas vidas. Você acredita que o Espírito Santo já está liberado sobre a igreja? Você acredita que Jesus está dentro de você? Então, do que mais a gente precisa para podermos nos levantar com poder e grande glória nessa nação e mudarmos a realidade? Nós podemos profetizar. E você pode começar na tua casa. Você pode começar no lugar onde você trabalha. Você pode começar na rua onde você mora. E uma coisa que eu aprendi muito linda em Jocum, muito linda que a gente fazia em Guiné. Às vezes a gente saía para andar na rua, mas a gente saía nem era para ficar batendo papo, ou para ficar, olha ali o que tem ali. A gente às vezes saía para interceder. Às vezes a gente saía para, eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida. Lá em Sergipe foi muito bacana uma vez que a gente estava intercedendo, porque a gente foi num bairro chamado Santa Maria. Não tinha igreja evangélica nesse bairro, no Nordeste, aqui em Aracaju, Sergipe. Não tinha nenhuma igreja, a gente estava trabalhando no processo de plantação dessa igreja. E nesse bairro tinha uma seita. Eu não sei se vocês conhecem Vale do Amanhecer. Quantos conhecem aqui Vale do Amanhecer? Pois. Lá tinha. E essa seita, ela chega no bairro, ela quer dominar tudo. Ela quer tomar o bairro para ela. Pois teve um dia que Deus nos incomodou. E a gente foi lá de manhã, nesse bairro. Fomos num grupo de 7 pessoas, 7 missionários. Paramos na frente do Vale do Amanhecer. Aí a gente usou da estratégia, que era ficar em círculo. Para quem olhasse, achava que a gente estava conversando. Mas naquele momento a gente estava decretando a falência de Satanás daquele lugar. E a gente começou, profetizamos vida sobre esse lugar. Profetizamos a falência de Satanás. E começamos. Queridos, ainda a gente não fechou aquele negócio lá, mas está em processo. Está em processo. Mas a igreja lá está bombando. Eu vou voltar para lá agora o mês que vem, justamente para nós retomarmos as atividades. E a gente não vai largar aquele bairro enquanto aquele negócio não fechar e a gente não vê vida se rendendo aos pés do Senhor. A gente estava lá, queridos, pela fé, profetizando sobre o vale dos ossos secos. Mas a gente tomou o primeiro passo e é isso que Deus espera de você nessa noite. Tome o primeiro passo, que o resto Ele faz. Amém? Eu queria orar pela sua vida. Coloca a mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Senhor, eis aqui as nossas vidas. Eis aqui os nossos corações, Deus. Eis aqui, Senhor, a nossa mente. Às vezes tão confusa, às vezes tão perdida do que fazer, do que ser, do que o Senhor espera de nós, do que iremos fazer ou não fazer. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa noite, Deus, Pai, que a mesma unção que estava sobre Ezequiel, que profetizou sobre o vale dos ossos secos, Deus, em nome de Jesus, que se levante nessa noite uma geração de Ezequiel, uma geração, ó Deus, que não se conforma em apenas observar o vale dos ossos secos, mas se coloca diante da tua posição, se coloca diante de ti e diz: Deus, eis-me aqui, e diz: Deus, eu quero ser usado por ti, e diz: Deus, fala que eu vou fazer. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que todo medo caia agora. Todo medo caia agora. Medo que tem trago paralisia para a igreja do Senhor, seja jogado por terra agora. Senhor, que haja cura nas pernas. Deus, em nome de Jesus, queremos andar na sua presença. Queremos andar para ti e por ti, Senhor.
Então vem, Senhor, curando a nossa geração de toda paralisia, Deus. Toda paralisia espiritual. Nós profetizamos agora, ser curado. E comece a correr em direção aos sonhos de Deus, aos projetos de Deus, aos projetos que Deus tem estabelecido para nós como igreja. Deus, em nome de Jesus, toda a mente limitada, todo espírito de frustração, Deus, em nome de Jesus, toda a voz de Satanás que tem dito nessas mentes, você não pode, você não é igreja de Deus, você não é filho de Deus, ou você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você vai profetizar para quê? Se você não tem autoridade, nós agora jogamos por terra agora, Senhor. Toda a voz de Satanás, Deus, toma essa mente que é tua, Senhor. Toma essa mente que é tua, Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que agora eles possam ouvir a tua doce voz dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eu acredito em você, meu filho. O meu sangue se verteu por sua culpa. O Espírito Santo de Deus está sobre você, sim, meu filho. O Espírito Santo está sobre você para te dar autoridade, para te dar habilidade, para que você possa cumprir aquilo que eu te ordenei. Deus, em nome de Jesus, toda cegueira espiritual, Pai, nós queremos agora te pedir cura divina para a cegueira espiritual. Deus, tudo aquilo que faz, ó Deus, não enxergarmos os vales dos ossos secos, não enxergarmos quem está à nossa volta, precisando do Senhor Jesus, ou não nos fazem enxergar os teus propósitos. Deus, que seja curado nessa noite. Que seja curado toda visão espiritual, Senhor. Toda cegueira espiritual. E que eles possam ter agora visões de águia, Senhor. Visões do céu. Visões dessas vidas que necessitam deles, que estão do lado deles, ó Deus. Que necessitam de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos nessa noite. Ezequiel se levantando aqui, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Libera, Senhor, a tua unção. Libera, Senhor, o teu poder sobre essas vidas. Pai, em nome de Jesus. Confirma chamados aqui nessa noite. Levanta, Senhor, aqueles que precisam também ouvir a tua voz. Que estão te negando, que estão não querendo ouvir a tua voz. Que estão tentando distorcer ou tentando não ouvir a tua voz que o Senhor tem chamado. Deus, em nome de Jesus, desagrava esse ouvido agora. Surdez espiritual, eu te ordeno agora ser curada. E você vai ouvir a voz do teu Pai dizendo: eu preciso de você. Pai, confirma chamados aqui nessa noite. Confirma ministérios aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre essa igreja, Senhor. Eu profetizo sobre essas pessoas que aqui estão. Senhor, a unção que estava sobre Ezequiel, que possa estar sobre eles nessa noite. Deus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Eu creio, ó Pai, que se nós sairmos daqui, estabelecendo no nosso coração que queremos ser Ezequiéis dessa geração. Senhor, os dias de Satanás em Londrina estão contados. Os dias dessas pessoas que estão mortas ao nosso redor estão contados, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, dê força. Pai, dê autoridade. Pai, dê ânimo. Senhor, renova, Senhor, a cada dia os teus filhos em Ti. Deus, em nome de Jesus, que toda a ferramenta que eles precisam, Pai, dê estratégia. O Senhor é mestre nisso. Espírito Santo de Deus, Tu és o maior estrategista. Tu és o que coloca tudo em prática. Dê a eles. Que eles comecem a ter visões. Que eles comecem a ter sonhos do que fazer. Que eles comecem a ouvir a Tua voz dizendo: faça isso, faça aquilo. Para estratégia de salvação. Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero profetizar sobre esses lugares vazios.
E eu queria agora, querido, que você estendesse sua mão para a cadeira vazia que está do teu lado. Se não tem nenhuma cadeira vazia do teu lado, profetiza aí para um lado aí da sua cidade. E nós vamos profetizar vida sobre essas cadeiras. Amém? Nós vamos profetizar que dentro em breve, essas cadeiras vão estar cheias. Esse lugar vai estar tomado de gente. Para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Eu posso contar com você, igreja do Senhor, nessa guerra? Eu não vou orar sozinha. Você vai estar comigo nessa guerra espiritual. Deus está te levantando como Ezequiel dessa geração. Você aceita isso? Amém? Então nós vamos exercer nesse momento. Nós vamos exercer. Ezequiel, comece a profetizar agora. Comece a profetizar agora sobre essas cadeias. Comece a profetizar agora sobre a tua cidade, Ezequiel. Comece a profetizar a vida. Nós profetizamos vida, Deus. Vida nesses lugares. Vida em Londrina. Nós profetizamos, Senhor, vida em abundância, Pai. Em nome de Jesus. Que esses ossos voltem a ter vida. Que esses ossos voltem a ter carne. Que essas carnes voltem a circular sangue. E que esse sangue receba o fôlego de vida de Deus. Rio de vida, passa nesse lugar. Rio de vida, nós te convidamos. Vem neste lugar, vem sobre Londrina. Oh, Santo Deus. Santo Deus. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Profetiza, pois, sobre esses ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno, soberano, a esses ossos, a esses ossos. Então, entra em vós o fôlego de vida, entra em vós o fôlego de vida e revivam agora, em nome de Jesus. Revivam agora, revivam agora. Pelos olhos da fé, você vai ver agora como Ezequiel. Atentei para o que estava acontecendo e notei que estavam ossos sendo cobertos de tendões e de carnes, e logo em seguida a pele cobria, e todavia eram corpos sem espírito, não havia ainda fôlegos nele. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e invoca Ruá, sopro de vida, dizendo: assim diz Yahvé o Senhor, o Espírito que vem, o vento que vem sobre os quatro cantos, assopra sobre estes mortos agora para que vivam. E agora você vai se alegrar no Senhor. Repare, você vai se alegrar no Senhor por essas vidas que já vão entrar nesse lugar, por essas cadeiras
que agora não são mais vazias, mas estão cheias pelos olhos da fé. Elas estão cheias. Você pode glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um grande exército do Senhor. Se levanta hoje um grande exército de Deus neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo grande exército que se levanta. Obrigado, Deus, porque hoje houve vida sobre Londrina, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Agora diz para o seu irmão que está do seu lado: agora depende de nós. Depende de nós. Vamos buscar essas vidas. Vamos buscar essas vidas e trazer para este lugar. Aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória. Estenda a sua mão para receber da bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. A paz sobre Israel. Eu abençoo em nome de Jesus a cidade de Londrina. O avivamento que o Senhor está já às portas deste lugar, desta cidade. Porque nós entendemos que tu tens dado estrutura ao teu povo para suportar o avivamento. Porque o avivamento não é simplesmente uma música, é mudança de vida, é transformação.